a nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias tomamos muitas decisões, desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir. E na maioria das vezes não temos todas as variáveis que precisamos para analisar a decisão a ser tomada. Será que vai chover? Qual fundo de investimento terá retorno maior? Consigo atravessar a cidade em 15 minutos para chegar no horário do meu compromisso? Qual a chance de conhecer o amor da minha vida num aplicativo de relacionamento? Toda vez que avaliamos o risco, estamos, no fundo, avaliando a probabilidade de um evento ocorrer. Nossa vida é governada por situações que são difíceis de prever e interpretar, e frequentemente utilizamos a nossa intuição para tecer avaliações e fazer escolhas em situações de incerteza. Mas quando fazemos isso, podemos cometer muitos erros. Na aula de hoje, vamos examinar o papel do acaso no mundo que nos cerca e as ideias desenvolvidas ao longo dos séculos sobre os eventos aleatórios. Antes da invenção dos dados, os gregos utilizavam astrágalos, que são ossos do calcanhar, geralmente de algum animal abatido. O interessante desse osso é que ele possui 6 lados, mas só 4 lados são estáveis o suficientes para permitir que o osso se apoie sobre ele. Assim, ele só pode cair em 4 dos lados. Num dado comum, a chance de cair em qualquer um dos lados é a mesma. Nesse osso, 2 dos lados têm 10% de chance de ocorrência e os outros 2 têm 40% cada. A brincadeira consistia em jogar 4 astrágalos, e a combinação de sorte é que eles caíssem todos em lados diferentes. Esta jogada é conhecida como jogada de Vênus. Hoje nós sabemos que ela não é a combinação que tem menos probabilidade de ocorrência. Apesar dos gregos terem desenvolvido amplamente a geometria com seus axiomas, teoremas e provas, os eventos aleatórios não foram estudados. Sua visão era de que o futuro dependia da vontade dos deuses. Assim, conseguir uma jogada de Vênus dependia do bom humor da deusa Vênus de Milo. Como os deuses conheciam o futuro, o jogo com astrágalos era utilizado para fazer previsões e também para tomar decisões em disputas. Atualmente, utilizamos o par ou ímpar para esta finalidade. Mesmo que eles tivessem estudado o jogo do astrágalo, seria difícil formular uma teoria das probabilidades, uma vez que eles não tinham grandes registros de dados, e as pessoas têm dificuldade de se lembrar de ocorrências passadas. Veja este exemplo. O que é maior? O número de palavras que começam com tra ou o número de palavras que tem a letra A como terceira letra? Foi mais fácil se lembrar de palavras que começam com tra, não foi? Mas o conjunto de palavras com A na terceira letra é maior. Engloba todas as palavras que começam com tra e mais outras. No século I a.C., o estadista romano Cícero empregou pela primeira vez o termo probabilidade. Nesta época, a astrologia era ilegal em Roma, mas ainda bastante utilizada. Cícero não acreditava que o êxito nas apostas era devido à intervenção divina. Ele dizia que se jogarmos os astrágalos várias vezes, teremos a jogada de Vênus em algumas delas. Ele inclusive desdenhava da crença na astrologia, se perguntando se todos os romanos mortos em batalha tinham no horóscopo a mesma previsão astrológica. Na Idade Média, as pessoas davam maior importância aos encantos místicos e à religião do que à matemática, e não houve avanços no estudo da aleatoriedade. O primeiro livro a tratar do acaso foi escrito por Gerolamo Cardano no século XVI e chamava-se O Livro dos Jogos de Azar. Nesta época, ainda estávamos engatinhando em nosso sistema de notação algébrica. Os símbolos de mais e menos eram utilizados para denotar excessos e deficiências, e o símbolo de igual só foi inventado em 1557. Cardano era um jovem que queria estudar medicina em Pávia, mas seu pai queria que ele fizesse direito em Milão, onde moravam. Ele começou a juntar dinheiro escrevendo horóscopos e dando aulas de astronomia e geometria. Mas então ele descobriu que nos jogos de apostas poderia ganhar dinheiro de uma forma muito mais rápida para bancar seus estudos. Ele percebeu que alguns jogos dependiam de estratégia e outros eram pura sorte. Jogar xadrez depende de estratégia. A Mega Sena de hoje é por acaso. Cardano escreveu sobre a teoria das apostas. Seu livro trata de jogos de cartas, dados, gamão e astrágalos. Ele comete equívocos em alguns pontos e não trata o tempo todo de questões técnicas, escrevendo também sobre a personalidade dos jogadores. Sua maior contribuição foi o que chamamos hoje de lei do espaço amostral. Se eu jogar um dado,
Temos 6 possibilidades de ocorrência. Ele pode cair nos números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se eu digo, por exemplo, que eu ganho ao tirar o número 1, e esse número aparece em apenas um dos lados, então eu tenho uma chance em 6 de ganhar. Vamos agora jogar 2 moedas. Qual a probabilidade de sair uma cara? Pode não sair nenhuma cara, pode sair uma ou podem sair 2. Então minha chance de tirar uma cara deve ser 1 em 3. Era assim que os apostadores da época pensavam. Mas vamos olhar com mais cuidado o espaço amostral. Se jogarmos 2 moedas, os resultados possíveis são coroa-coroa, cara-coroa, coroa-cara e cara-cara. Assim, temos 2 chances em 4 de tirarmos uma cara, e não 1/3. Vamos dificultar um pouco. Qual a probabilidade de tirarmos 2 caras sabendo que uma das moedas deu cara? Você vai me dizer uma chance em 2, ou 50%, já que a outra moeda pode sair cara ou coroa. Mas este raciocínio está errado. Vamos utilizar o método de Cardano. Se sabemos que uma das moedas deu cara, o espaço amostral fica cara-cara, cara-coroa e coroa-cara. Assim, a chance de tirarmos 2 caras é de 1 chance em 3. Notem que o problema não me diz qual das 2 moedas tinha dado cara. Originalmente aplicada aos jogos de azar, a teoria das probabilidades hoje é extremamente importante em diversas áreas. Na medicina, engenharia, marketing, economia e até mesmo no direito. Os conceitos desenvolvidos mudaram nossa forma de encarar processos aleatórios, riscos, tomada de decisões. Pequenos eventos aleatórios podem mudar de forma drástica o curso de nossas vidas. Quando analisamos o passado, parece óbvio que o desenrolar dos acontecimentos deveria ter sido daquela forma. Mas quando olhamos o futuro, não podemos prevê-lo. Há muitas incertezas e variáveis que desconhecemos. E mesmo que conhecêssemos todas as variáveis, seria impossível analisar todos os dados para prever o futuro, pois uma pequena alteração nos dados iniciais pode mudar todo o curso da história. Quando algo de ruim acontece em nossas vidas, nos sentimos culpados por não termos previsto que aquilo aconteceria. Mas ao invés da culpa, devemos nos concentrar em nossa capacidade de reagir aos acontecimentos, através da resiliência, da perseverança, da coragem. Porque às vezes, o futuro depende apenas do acaso. Legal! Bem louco! Empolgante! E aí, você já sabe o que é probabilidade? A probabilidade calcula a chance de um determinado evento ocorrer em meio a todas as possibilidades. Para calcularmos essas chances, é necessário sabermos o que é um experimento aleatório, um espaço amostral e um evento. Um experimento aleatório é todo experimento que, mesmo repetido várias vezes sob condições semelhantes, apresenta resultados imprevisíveis dentre os resultados possíveis. Exemplos: lançar uma moeda e observar a face de cima. Se você analisar, ao lançarmos uma moeda, estamos fazendo um experimento e não sabemos ao certo qual face estará voltada para cima, se é cara ou se é coroa. Por isso, apresenta resultados imprevisíveis. Ao lançarmos um dado e observar um número de faces de cima, isso também é um experimento aleatório. Sabemos que o dado ele vai da face 1 até a face 6, é numerado assim. Porém, ao lançarmos um dado e observarmos a face que está voltada para cima, não temos como prever o resultado, se vai sair o número 1, se vai sair o número 2, se vai sair o número 6, ou seja, estamos tratando de um experimento aleatório. De um baralho de 52 cartas, se selecionarmos uma carta e observar o seu naipe, ao puxar essa carta, não temos conhecimento de qual carta será. Se é um ás, se é um ás de copas. Espaço amostral. Chamamos de espaço amostral e indicamos por ômega ou S um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Utilizando os exemplos passados, ao lançarmos uma moeda e observar
a face de cima, não temos como prever a face que estará voltada para cima. Porém, sabemos os resultados possíveis. E esses resultados possíveis nós chamamos de espaço amostral. Em relação à moeda lançada, o espaço amostral será cara e coroa. Ao lançarmos um dado e observar o número de face da face de cima, novamente, não sabemos qual face estará voltada para cima. Porém, sabemos os casos possíveis que podem ocorrer. Esses casos possíveis chamamos de espaço amostral. Em relação ao dado lançado, o espaço amostral será 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é justamente as faces do dado. De um baralho de 52 cartas, se selecionarmos uma carta e observar o seu naipe, não sabemos também qual resultado iremos encontrar. Porém, sabemos os resultados possíveis de ocorrer, que é justamente o espaço amostral. O espaço amostral é todas as 52 cartas. Então, é importante ter o conhecimento de que, para se ter o espaço amostral, é necessário primeiro se fazer o experimento. Através desse experimento, eu consigo determinar os resultados possíveis. Esses resultados possíveis não são os previstos, até porque eu não vou saber ao certo qual dado, exemplo, qual moeda qual é a face que vai estar voltada para cima, ou também em relação à carta, qual carta eu irei tirar. Porém, eu posso determinar os resultados que podem ocorrer ao lançar esses objetos. Evento é todo subconjunto de um espaço amostral S de um experimento aleatório. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Você irá perceber que o evento agora ele depende do espaço amostral e também depende do experimento aleatório. Utilizando os mesmos exemplos, tá? Lançar um dado e observar o número da face de cima. Como já vimos, o espaço amostral são as próprias faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determinar um evento, poderemos ter alguns. Primeiro evento, a ocorrência de um número ímpar. Como é que eu interpreto isso? Ao lançar um dado e observar o número da face de cima, quais são as possibilidades de ocorrer um número ímpar? A gente vai analisar que os números ímpares das faces do dado são 1, 3 e 5. Outro evento, ocorrência de um número primo. Ao lançar um dado, quais as possibilidades que eu tenho de sair um número primo? 2, 3 e 5. Outro evento, a ocorrência de um número menor que 4. Quais as faces do dado que são menores que 4? 1, 2 e 3. Quais as faces que têm um número menor que 7? Todas as faces. A gente chama isso aqui como... esse evento aqui de um evento certo. Ou seja, ao lançar, eu já sei que vai ter um número que é menor que 7, porque todas as faces do dado são menores que 7. Último evento, ocorrência de um número maior que 7. Não tem. Esse símbolo aqui representa conjunto vazio. Não tem nem resposta, porque as faces do dado vão até 6 e não tem um número maior que 6. Então, isso aqui é impossível ocorrer, esse evento. Se você notar,
todos trouxeram a palavrinha ocorrência, né? De ocorrer. Ou seja, evento vai tratar do que eu quero que ocorra dentro de um espaço amostral. Eu tenho o espaço amostral, ó, exemplo aqui do dado, que vai de 1 a 6, e dentro desse espaço amostral, eu vou tirar alguns eventos. E o que são esses eventos? É o que eu quero que ocorra. Eu quero que ocorra números ímpares, então eu só vou tirar 1, 2 e 3. Eu quero que ocorra números primos, então eu só vou tirar 2, 3 e 5. Eu quero que ocorra números menores que 4, eu vou tirar 1, 2 e 3. Então, falar de evento é falar do que eu quero que ocorra dentro de um espaço amostral. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos agora, então, calcular a probabilidade, tendo em vista que já vimos os conceitos básicos de experimento aleatório, de espaço amostral e de evento. Para calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer, eu vou utilizar uma divisão, uma razão. E essa razão vai ser entre um número de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. É a mesma coisa que o evento dividido pelo espaço amostral. Vamos compreender melhor o cálculo da probabilidade através de um exemplo. Primeiro, vamos realizar um experimento aleatório, que é lançar um dado e observar o número da face de cima. Segundo, após lançarmos e observarmos, vamos determinar o espaço amostral desse dado, que a gente já viu que vai de 1 a 6. Em seguida, vamos determinar um evento, e aí eu coloquei a ocorrência de um número ímpar, como já foi visto, são os números 1, 3 e 5. E a perguntinha é: qual a probabilidade de lançar um dado e a face voltada para cima ser um número ímpar? Perceba que nós já conhecemos o espaço amostral e conhecemos já o evento, que é ocorrer números ímpares. A pergunta é: qual a probabilidade de lançar um dado e a face voltada para cima ser um número ímpar? Primeiro, para calcular essa probabilidade, eu tenho que lembrar de como se calcula a probabilidade de um evento acontecer. Então, eu tenho que lembrar dessa formulazinha, tá certo? Que é a divisão entre o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. Como assim favoráveis? Favoráveis ao que eu quero. Eu quero que saia um número ímpar. Para sair um número ímpar, eu já calculei aqui o evento, mas eu tenho quantos casos favoráveis para sair um número ímpar? 3 casos. Então, a probabilidade vai ser a divisão entre o que eu quero que aconteça, no caso, que saia um número ímpar, mas eu tenho quantos casos para sair um número ímpar? 3, não é isso? Dividido pelo total de casos possíveis. Lembrar, os casos possíveis estão relacionados ao espaço amostral. Eu quero saber quantos casos possíveis eu tenho. Eu tenho, no caso, 6 casos. Então, dividido por 6. Essa é a probabilidade de sair um número ímpar. Normalmente, a gente sempre vai ter que simplificar, tá? Então, sempre simplifica a fração, quando possível. Então, dividindo em ambos aqui por 3, vai ficar 1 sobre 2. Isso quer dizer que a probabilidade de sair um número ímpar é 1/2. Eu posso deixar essa probabilidade na forma de fração, ou eu posso também escrever essa probabilidade na forma de porcentagem. Para escrever na forma de porcentagem, basta eu multiplicar por 100. 1/2 vezes 100 dá 50%.
Isso quer dizer o quê, professora? Que as chances, lembrar, probabilidade é as chances que eu tenho de um determinado evento acontecer. As chances que eu tenho para lançar um dado e a face voltada para cima ser um número ímpar é 50%, ou também 1/2. Que demais! Por exemplo, gente, numa sala de aula com 20 alunos, sabendo que 8 são meninas, qual a probabilidade de escolhermos ao acaso, aleatoriamente, um menino? Então, ó, quando ele falar em probabilidade, você tem que lembrar de como se calcula a probabilidade. A probabilidade é o número de casos favoráveis ao que eu quero que aconteça, dividido pelo total de casos possíveis. Vamos lá. Primeiro, os casos favoráveis estão relacionados ao evento. O evento é o que eu quero que aconteça, o que eu quero que ocorra. A pergunta diz, qual a probabilidade de escolhermos ao acaso um menino? Então, o que eu quero que ocorra? Que saia um menino. Agora, eu tenho quantos meninos? Quantas possibilidades de sair um menino? Tá? Porque aqui ó, vai tratar do número de casos favoráveis. Eu só quero um menino que saia. Porém, eu tenho quantos casos favoráveis? A turma ela tem 20 alunos. Porém, 8 são meninas. Isso quer dizer que eu tenho no total 12 meninos. Logo, ó, a probabilidade vai ser a divisão entre o que eu quero que ocorra, que saia um menino, mas eu tenho quantas possibilidades para sair um menino? 12. Dividido pelo total de casos possíveis. Esse total de casos possíveis é o espaço amostral, é o total que eu tenho. O que pode sair? O que é que pode sair aqui nessa questão? Pode sair tanto menino quanto menina. Menino, eu tenho 12 que pode sair. E meninas, eu tenho 8, num total de 20 alunos. O que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso simplificar. Ambos aqui, ó, por 4. 12 dividido por 4 é 3. E 20 dividido por 4 é 5. Você pode deixar essa sua probabilidade na forma de fração, ou você pode transformar essa probabilidade aqui, ó, em porcentagem. Para isso, você multiplica ela por 100. Aí você pode dividir, ó, por 5 e o resultado que você encontrar, você multiplicar por 3. 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, a probabilidade de sair um menino nesta turma é de 60%. Resposta certa, letra A. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Para finalizarmos, vamos fazer outro exemplo. Quantidade de horas estudadas por dia, o gráfico está mostrando, e o número de alunos. 1 hora estudam 4 alunos, 1h30 estudam 10 alunos, 2 horas estudam 13 alunos, 2 horas e meia, 8 alunos e 3 horas, 15 alunos. Escolhendo aleatoriamente um dos alunos que responderam à pesquisa, qual é a probabilidade desse aluno sorteado estudar 2 horas e meia? De novo, gente, probabilidade é a divisão entre o que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Que saia um aluno que estude 2 horas e meia por dia. Só que eu quero que saia apenas um aluno, mas eu tenho quantas possibilidades, ó, para sair esse aluno? 8 possibilidades, porque existem 8 alunos que estudam 2 horas e meia. Então, é 8 dividido pelo espaço amostral. O espaço amostral é os casos possíveis. O que é possível quando eu sortear aqui? Sair alunos que só estudam 1 hora, que só estudam 1h30, que só estudam 2 horas, que estudam
2 horas e meia e também que estudam 3 horas. Então, os casos possíveis é o total de alunos. Então, você vai somar 4 mais 10 mais 13 mais 15. 4 mais 10 dá 14. 14 mais 13, 27. 27 com 8, 35. 35 com 15, 50. Não é isso? E aí você pode simplificar, gente, tá? Ou você simplifica, ó, de imediato, ou se você quiser transformar logo para porcentagem, você também pode já transformar, tá certo? Como é que transforma? Multiplica por 100. Eu vou dividir embaixo por 50 e o resultado que eu encontrar, eu multiplico, tá? Se eu não quiser transformar para porcentagem, eu só faço a simplificação aqui, tá bom? Divido ambos aqui por 2 e paro aí. Se não, eu multiplico por 100 logo de imediato, se eu quiser em porcentagem. 100 dividido por 50 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Então, aqui, ó, a probabilidade de sair um aluno que estuda 2 horas e meia é 16%. E também, ó, simplificando aqui, tá? Se a gente quiser também, se ele não quiser em porcentagem, ficaria 4,25 avos. Ou seja, a cada 25, eu tenho 4 alunos que estudam 2 horas e meia dentro aí dessa pesquisa.